Você já se perguntou sobre o que realmente acontece nos relacionamentos quando a paixão se esvai? A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos, disse Marco Aurélio, e essa frase nos leva a refletir sobre as dinâmicas que moldam nossas interações, especialmente nas relações amorosas. No vídeo de hoje, vamos explorar um tema que pode ser delicado, mas extremamente relevante: os sinais que indicam que uma mulher não dorme com um homem há muitos anos. Este é um assunto que vai além do simples desejo físico. Toca nas profundezas da conexão emocional e na psicologia feminina. Compreender essas nuances é essencial, pois muitas vezes as relações se tornam um emaranhado de expectativas e realidades não ditas. A filosofia estoica nos ensina a olhar para a vida com clareza e racionalidade, permitindo-nos entender melhor as motivações e comportamentos do outro. Ao longo dos próximos minutos, você vai descobrir 7 sinais que podem revelar uma verdade oculta sobre a dinâmica entre um homem e uma mulher que se afastaram intimamente. Esses sinais não apenas iluminam o que pode estar acontecendo por trás das portas fechadas, mas também oferecem uma oportunidade para reflexão pessoal. Afinal, como podemos esperar que nossos relacionamentos prosperem se não entendemos a verdade que se esconde sob a superfície? Através da lente da psicologia feminina, podemos ganhar insights valiosos sobre desejos, frustrações e as mudanças que ocorrem com o tempo. Antes de continuarmos, se você quer praticar o estoicismo com disciplina e êxito todos os dias para sua evolução mental, clique no primeiro link da descrição e conheça estratégias infalíveis para transformar sua vida. Ao assistir a este vídeo, você terá a chance de se aprofundar nas complexidades do amor e da intimidade, aprendendo a identificar aspectos que muitas vezes passam despercebidos. Esse conhecimento pode ser uma ferramenta poderosa, não apenas para entender os outros, mas também para cultivar relacionamentos mais saudáveis e significativos em sua própria vida. Então, prepare-se para uma jornada de autoconhecimento e reflexão. Vamos desvendar esses 7 sinais que podem indicar a distância emocional e física em um relacionamento. Lembre-se da sabedoria estoica. A verdadeira compreensão começa com a observação atenta e a aceitação do que é. Ao final deste vídeo, esperamos que você se sinta mais capacitado para não só reconhecer esses sinais, mas também para buscar a conexão que todos nós desejamos. Afinal, como disse Marco Aurélio, a vida é o que nossos pensamentos dela fazem. Vamos juntos explorar essas realidades e, quem sabe, transformar nossa percepção sobre o amor e a intimidade. O estoicismo é uma escola de filosofia que surgiu na Grécia Antiga, por volta do século III a.C., e se espalhou por Roma, onde teve grandes representantes como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. Esses pensadores propuseram um conjunto de ensinamentos que buscavam ajudar os indivíduos a viver com virtude e a alcançar a verdadeira felicidade, independentemente das circunstâncias externas. Sêneca, por exemplo, abordava a importância da razão e da autorreflexão, enquanto Epicteto enfatizava a liberdade interior e a capacidade de lidar com aquilo que não podemos controlar. Marco Aurélio, por sua vez, é conhecido por suas meditações, onde refletiu sobre a vida e a busca pela sabedoria. Seus escritos são um testemunho do poder da mente e da necessidade de se manter centrado em meio ao caos da vida. Nos dias de hoje, o estoicismo se mostra extremamente relevante. Vivemos em um mundo repleto de incertezas e desafios, desde crises econômicas até questões de saúde e relacionamentos interpessoais. As pressões e expectativas podem nos levar a estados de ansiedade e desespero. No entanto, os princípios estoicos oferecem uma forma de navegar por essas turbulências. Por exemplo, muitas pessoas enfrentam o estresse do trabalho, a competição constante e a necessidade de se destacar em um ambiente altamente exigente. O estoicismo nos lembra que a verdadeira felicidade não reside em fatores externos, mas sim em nossa capacidade de aceitar e responder a esses desafios de forma racional e equilibrada.
Um dos princípios fundamentais do estoicismo é a dicotomia do controle, que nos ensina a distinguir entre o que podemos e o que não podemos controlar. Essa ideia é particularmente útil em situações cotidianas, onde muitas vezes nos sentimos impotentes diante de eventos fora de nosso alcance. Ao focar apenas no que podemos influenciar, como nossas ações e reações, conseguimos cultivar uma serenidade que nos protege das tempestades emocionais que o mundo nos impõe. Por exemplo, em um conflito interpessoal, em vez de se preocupar com a opinião do outro ou com a situação em si, podemos direcionar nossa energia para a nossa resposta e como podemos agir de maneira virtuosa. Assim, a prática estoica nos encoraja a refletir sobre nossas emoções e reações. Quando nos deparamos com um desafio, ao invés de ceder ao desespero, podemos perguntar a nós mesmos: isso está sob meu controle? Se a resposta for não, podemos aprender a aceitar a situação e a agir da melhor forma possível dentro das limitações que nos são impostas. Essa abordagem não só nos ajuda a enfrentar adversidades com mais clareza, mas também promove um estado de paz interior que é essencial para a nossa saúde mental e emocional. O estoicismo, portanto, não é uma filosofia de resignação, mas sim um convite à ação consciente e ao autoconhecimento. Ao reconhecermos que não podemos controlar tudo, somos liberados do peso da ansiedade e da frustração. O foco se desloca para o que realmente importa: nossas atitudes, nossas decisões e nossa busca pela virtude. Em um cenário onde muitos se sentem perdidos e desamparados, a sabedoria estoica se apresenta como uma luz orientadora, incentivando uma vida de reflexão, diálogo interno e, acima de tudo, resiliência. A conexão entre os ensinamentos de Marco Aurélio e as situações modernas que enfrentamos é clara. Ele nos instiga a olhar para dentro e a encontrar a força necessária para superar as adversidades. Em momentos de crise, quando o futuro parece incerto, suas palavras nos lembram que a verdadeira estabilidade vem de dentro. Não devemos buscar a aprovação externa, mas sim a paz que advém de viver de acordo com nossos princípios e convicções. Isso ressoa profundamente em um mundo onde a validação nas redes sociais e a pressão por resultados imediatos podem nos desviar de nosso verdadeiro propósito. Além disso, o estoicismo nos ensina a valorizar a impermanência e a fragilidade da vida. Cada momento é precioso, e a consciência disso pode nos motivar a viver com mais intensidade. Ao enfrentarmos dificuldades, é fundamental lembrar que elas também são passageiras. Essa visão nos ajuda a manter uma perspectiva equilibrada e a lidar com os altos e baixos da vida com mais graça e compreensão. A prática da filosofia estoica não se limita a um entendimento teórico, mas sim a uma aplicação prática no dia a dia. Podemos incorporar esses princípios em nossas rotinas, refletindo sobre nossas experiências e buscando maneiras de reagir com sabedoria. A meditação, a escrita reflexiva e o diálogo interno são ferramentas poderosas que nos ajudam a internalizar os ensinamentos estoicos e a aplicá-los nas situações que enfrentamos. Muitas vezes, em nossas interações, podemos nos deparar com desafios que nos fazem questionar o valor das relações e a qualidade da nossa comunicação. O estoicismo nos oferece um caminho para cultivar a empatia e a compreensão, mesmo quando as situações são difíceis. Ao entendermos que todos estão lutando suas próprias batalhas, conseguimos desenvolver uma atitude de compaixão, o que fortalece nossas conexões e nos ajuda a construir relacionamentos mais saudáveis e significativos. Os ensinamentos estoicos também nos incentivam a abraçar a adversidade como uma oportunidade de crescimento. Em vez de vermos os obstáculos como barreiras intransponíveis, podemos adotar uma mentalidade que nos permita aprender com cada experiência, extraindo lições valiosas que nos ajudam a evoluir. Essa abordagem não apenas nos prepara para enfrentar futuros desafios, mas também nos transforma em indivíduos mais resilientes e capacitados. Em suma, o estoicismo nos oferece um legado de sabedoria que continua a reverberar na modernidade.
Ao aplicar seus princípios em nossa vida cotidiana, podemos encontrar um sentido de propósito e equilíbrio, mesmo em tempos de incerteza. A filosofia estoica nos ensina que a verdadeira força reside em nossa capacidade de controlar nossas reações e de manter a serenidade diante das tempestades da vida. Ao abraçarmos essa visão, não apenas nos tornamos mais fortes individualmente, mas também contribuímos para um mundo mais compassivo e compreensivo. Portanto, ao refletirmos sobre os desafios que enfrentamos, lembremo-nos sempre das lições atemporais de Marco Aurélio e de seus contemporâneos, pois, em última análise, a paz interior e a virtude são as chaves para uma vida plena e significativa. A sabedoria e a virtude são pilares fundamentais do estoicismo, uma filosofia que nos ensina a viver de forma plena e consciente, mesmo diante das adversidades da vida. Marco Aurélio, um dos mais proeminentes filósofos estoicos, enfatizava como a busca pela virtude era essencial para alcançar a verdadeira felicidade e serenidade. Para ele, a virtude não era apenas um ideal abstrato, mas uma prática diária que nos ajuda a enfrentar os desafios com coragem e resiliência. Quando falamos sobre a importância de cultivar a virtude e a sabedoria, é impossível não pensar nas situações cotidianas que nos testam. Imagine, por exemplo, um dia estressante no trabalho, repleto de prazos apertados e cobranças constantes. É fácil se deixar levar pela frustração ou pelo desânimo. No entanto, se conseguirmos aplicar os princípios estoicos, podemos transformar essa experiência. Em vez de reagir impulsivamente, podemos parar, respirar e refletir sobre o que realmente importa. A virtude nos ensina a agir de acordo com nossos valores, mesmo quando a pressão aumenta. Ao manter a calma e a clareza de pensamento, somos capazes de tomar decisões mais sábias e efetivas, em vez de ceder a reações emocionais que podem agravar a situação. Em situações de conflito pessoal, a prática da virtude se revela igualmente poderosa. Por exemplo, em uma desavença com um amigo ou familiar, é comum que as emoções se intensifiquem, levando a palavras ditas no calor do momento, que podem causar mágoas duradouras. No entanto, ao cultivarmos a virtude da empatia e da paciência, conseguimos olhar para a situação sob uma nova perspectiva. Ao invés de focar no que nos divide, podemos buscar o entendimento mútuo e a reconciliação. Essa abordagem não só ajuda a resolver o conflito, mas também fortalece os laços de amizade e amor, mostrando que a sabedoria pode guiar nossas interações. Os filósofos estoicos, como Sêneca e Epicteto, nos lembram que a vida é repleta de desafios e que nossa verdadeira força reside na maneira como escolhemos enfrentá-los. A prática da virtude não é uma questão de ser perfeito, mas de se comprometer a agir de forma ética e justa, independentemente das circunstâncias. Ao cultivarmos a virtude, criamos um espaço interior de paz e segurança que nos possibilita lidar com as incertezas da vida de maneira mais equilibrada. A reflexão sobre como a virtude e a sabedoria se entrelaçam em nossa vida cotidiana nos leva a compreender que essas qualidades não são apenas conceitos filosóficos, mas ferramentas práticas para navegar pelas complexidades da existência. Através da prática constante, podemos desenvolver um caráter forte e resiliente, que nos permite não apenas enfrentar os desafios, mas também crescer com eles. Além disso, a busca pela virtude pode nos proporcionar uma sensação de propósito e significado. Em um mundo que muitas vezes parece caótico e imprevisível, encontrar um caminho ético a seguir nos dá um norte. Ao nos dedicarmos a agir com integridade e sabedoria, mesmo nas pequenas ações do dia a dia, estamos contribuindo para um ambiente mais harmonioso, tanto para nós mesmos quanto para aqueles ao nosso redor. Quando olhamos para a história, percebemos que muitos líderes e pensadores que deixaram um legado duradouro foram aqueles que priorizaram a virtude em suas vidas. Eles enfrentaram adversidades com dignidade e coragem, inspirando outros a fazer o mesmo. Essa herança nos ensina que a verdadeira grandeza não está em conquistas materiais, mas em como tratamos os outros e a nós mesmos ao longo da jornada.
Portanto, ao refletirmos sobre a importância da virtude e da sabedoria, somos convidados a incorporar esses princípios em nossa vida diária. Isso pode ser feito por meio de práticas simples, como a meditação, a autorreflexão e o compromisso com ações que promovam o bem-estar coletivo. Cada pequena escolha que fazemos, cada interação que temos, pode ser uma oportunidade de viver de acordo com nossos valores mais profundos. O estoicismo nos ensina que a vida é uma série de eventos que estão além de nosso controle, mas nossa resposta a esses eventos é sempre uma escolha. Ao focarmos no que podemos controlar, que é nossa própria atitude e ações, encontramos uma liberdade verdadeira. Essa liberdade nos permite navegar pelas águas turbulentas da vida com um senso de propósito e clareza. Por fim, cultivar a virtude e a sabedoria não é apenas uma prática filosófica, mas um caminho para uma vida mais plena e satisfatória. Ao adotarmos essa abordagem, não apenas enfrentamos as adversidades com mais eficácia, mas também construímos relacionamentos mais saudáveis e significativos. Assim, a busca pela virtude se torna uma jornada de autodescoberta e crescimento, que nos permite não apenas sobreviver, mas florescer em meio aos desafios que a vida nos apresenta. Ao abordar o tema dos sinais que indicam que uma mulher não se relaciona intimamente com um homem há muito tempo, é importante considerar o papel do desapego emocional, um conceito central na filosofia estoica. O desapego não significa indiferença ou frieza, mas sim a capacidade de manter uma perspectiva equilibrada diante das emoções e das relações. Marco Aurélio, um dos principais filósofos estoicos, enfatizava a importância de focar no que está sob nosso controle e aceitar o que não podemos mudar. Essa prática pode ser essencial para entender as dinâmicas de uma relação que parece estar presa no tempo. Quando falamos sobre desapego emocional, estamos nos referindo à habilidade de observar nossos sentimentos sem nos deixarmos dominar por eles. Por exemplo, em uma situação de desilusão amorosa, é comum que a mente entre em um ciclo de ruminações. A mulher que não se relaciona intimamente pode sentir uma mistura de frustração e tristeza. No entanto, ao praticar o desapego emocional, ela pode reconhecer esses sentimentos, mas escolher não se deixar consumir por eles. Isso implica em entender que a dor é uma parte natural da experiência humana, mas não é uma sentença de morte para sua felicidade ou autoestima. Imaginemos uma mulher que, após anos de um relacionamento sem intimidade, percebe que suas necessidades emocionais e físicas não estão sendo atendidas. Em vez de se afundar em um mar de inseguranças, ela pode optar por refletir sobre o que realmente deseja e merece. Essa reflexão pode ser um exemplo prático de desapego emocional. Ao invés de se fixar na ideia de que precisa daquele homem para ser feliz, ela se permite explorar novas possibilidades. Isso pode incluir a busca por novos relacionamentos, o redescobrimento de suas paixões pessoais ou até mesmo o fortalecimento de amizades que lhe trazem alegria. A prática do desapego emocional também se estende a outros aspectos da vida. Imagine uma mulher que, ao perceber que o parceiro não está disposto a investir na relação, decide focar em seu próprio desenvolvimento pessoal. Ela pode se inscrever em cursos, viajar ou se envolver em hobbies que a fazem sentir-se viva. Ao se concentrar no que pode controlar, ela se afasta da sensação de impotência que pode surgir da desilusão. Essa mudança de foco não apenas melhora seu bem-estar, mas também a coloca em uma posição mais forte, onde ela pode decidir de forma mais clara o que realmente deseja em sua vida amorosa. Os estoicos, como Marco Aurélio, acreditavam que a vida era repleta de desafios e que a resposta a esses desafios estava em como escolhemos reagir. Marco frequentemente refletia sobre a transitoriedade das coisas, lembrando-se de que tudo é passageiro, incluindo as emoções intensas que muitas vezes nos dominam. Essa perspectiva é vital quando se fala em relacionamentos. Ao aceitar que a intimidade e a conexão podem não ser permanentes, uma mulher pode se libertar da pressão de manter uma relação que não a satisfaz. O desapego nesse contexto se torna uma ferramenta de empoderamento.
permitindo que ela faça escolhas mais alinhadas com suas necessidades e desejos. Outro exemplo prático do desapego emocional pode ser observado na forma como uma mulher lida com o término de um relacionamento. Ao invés de se afligir com a ideia de que nunca encontrará alguém novamente, ela pode usar essa experiência como uma oportunidade de autoconhecimento. O desapego emocional a ajuda a entender que o amor próprio deve ser cultivado independentemente das circunstâncias externas. Essa reflexão é uma prática que os estoicos valorizavam, pois se concentra no desenvolvimento do caráter e na busca por uma vida virtuosa. Assim, mesmo diante da dor, ela pode encontrar um sentido maior em sua jornada. Refletindo sobre a filosofia estoica, é possível notar que o desapego emocional não é apenas uma forma de lidar com a ausência de intimidade, mas um caminho para o crescimento pessoal. Marco Aurélio frequentemente escrevia sobre a importância de permanecer centrado e fiel a si mesmo, mesmo quando as tempestades emocionais ameaçam nos tirar do eixo. Para ele, cada desafio era uma oportunidade de praticar a virtude e a resiliência. Essa abordagem é especialmente relevante em relacionamentos, onde as expectativas e as decepções podem facilmente nos desviar de nossa essência. A mulher que percebe que não se relaciona intimamente há anos pode encontrar força nesse desapego. Ao invés de se sentir culpada ou envergonhada por suas escolhas, ela pode escolher se ver como uma agente de sua própria vida capaz de moldar seu futuro. O desapego emocional, portanto, se transforma em uma prática de liberdade. Ao libertar-se da necessidade de validação externa, ela pode se conectar mais profundamente consigo mesma e, eventualmente, encontrar uma relação que realmente a satisfaz. A capacidade de desapegar-se emocionalmente também pode facilitar a comunicação em um relacionamento. Se a mulher não se sente presa à ideia de que precisa da aprovação do parceiro, ela pode expressar suas necessidades de forma mais clara e assertiva. Isso não apenas beneficia a si mesma, mas também abre espaço para que o parceiro faça o mesmo. Uma comunicação honesta e sem medo é um passo importante para a evolução de qualquer relacionamento. Além disso, o desapego emocional pode auxiliar na construção de uma rede de apoio. Quando uma mulher se desapega da ideia de que seu valor depende de um relacionamento amoroso, ela pode fortalecer laços de amizade e familiares que muitas vezes são negligenciados. O estoicismo nos ensina que nossas relações com os outros são importantes, mas que devemos também cultivar nossa própria autonomia. Ao fazer isso, ela cria uma base sólida para si mesma, independentemente de sua situação amorosa. A prática do desapego emocional, assim, se revela uma ferramenta poderosa para enfrentar as incertezas da vida amorosa. Como Marco Aurélio aconselhava, é essencial lembrar que a felicidade não é encontrada em fatores externos, mas dentro de nós mesmos. Essa sabedoria estoica pode guiar uma mulher que se sente perdida em um relacionamento sem intimidade, ajudando-a a redirecionar seu olhar para o que realmente importa, seu próprio crescimento e bem-estar. Em suma, ao explorarmos os sinais de que uma mulher não se relaciona intimamente há anos, é crucial integrar a prática do desapego emocional. Essa abordagem não apenas proporciona uma nova perspectiva sobre a situação, mas também empodera a mulher a tomar decisões que estão em alinhamento com suas necessidades e desejos. O desapego emocional, longe de ser uma forma de fuga, é uma prática de autoconhecimento e fortalecimento, permitindo que ela viva com mais autenticidade e propósito. Ao refletirmos sobre a natureza da vida e as interações humanas, é essencial considerar o conceito estoico de viver de acordo com a natureza. Essa ideia, profundamente enraizada na filosofia de Marco Aurélio e de outros pensadores estoicos, nos convida a entender nosso lugar no mundo e a agir em conformidade com a realidade que nos cerca. Viver de acordo com a natureza não se refere apenas à aceitação passiva do que nos acontece, mas à compreensão ativa de nosso papel dentro da vasta tapeçaria da existência. Quando falamos sobre viver em harmonia com a natureza,
estamos nos referindo a uma conexão íntima entre nossas ações, nossos pensamentos e o universo que nos envolve. Isso implica em reconhecer que somos parte de um todo maior, onde cada um de nós desempenha um papel único, mas interdependente. Através dessa lente, podemos ver como nossas ações têm consequências não apenas para nós mesmos, mas também para aqueles ao nosso redor. Esse entendimento nos leva a agir com integridade e racionalidade, guiando nossas decisões por princípios que refletem não apenas nossos desejos pessoais, mas também o bem-estar coletivo. Por exemplo, imagine um dia comum em que você se depara com um conflito no trabalho. Em vez de ceder à frustração e reagir de maneira impulsiva, a filosofia estoica nos encoraja a observar a situação com uma mente clara. O que realmente importa? O que é mais valioso? Ganhar uma discussão ou preservar a harmonia e a colaboração no ambiente de trabalho? Ao optar por agir com racionalidade e empatia, você não apenas respeita a natureza do seu papel como colaborador, mas também contribui para um ambiente mais saudável e produtivo. Marco Aurélio, em suas meditações, frequentemente refletia sobre a importância de viver em harmonia com a natureza. Ele dizia: "A natureza do universo é mudança. O que não é útil não é natural, e o que não é natural não é útil." Essa afirmação nos lembra que a resistência à mudança e a aceitação do nosso papel na vida pode nos afastar da verdadeira paz interior. Ao aceitar que as circunstâncias mudam e que nossa resposta a elas é o que realmente importa, encontramos um caminho mais claro para a tranquilidade. Outro aspecto crucial de viver de acordo com a natureza é a aceitação das limitações humanas. Todos nós temos fraquezas, e o reconhecimento delas é um passo importante para a autocompreensão. A filosofia estoica nos ensina que não podemos controlar tudo ao nosso redor. No entanto, podemos controlar nossas reações e atitudes. Ao aceitar nossas limitações e agir de maneira que reflita nossos valores mais profundos, encontramos um espaço para o crescimento pessoal e para a paz interior. Citando o sábio Epicteto, podemos lembrar que não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Essa reflexão é fundamental para a prática do estoicismo. Quando nos deparamos com desafios, é a nossa interpretação e resposta a esses desafios que determinam nossa paz interior. Viver de acordo com a natureza envolve, portanto, uma escolha consciente de como percebemos e reagimos ao mundo. À medida que nos aprofundamos nessa prática, podemos perceber que viver de acordo com a natureza também significa aceitar o que não podemos mudar. É um convite à resiliência e à adaptação. Em vez de lutar contra as circunstâncias que nos cercam, podemos aprender a fluir com elas, encontrando soluções criativas e mantendo nossa integridade. Assim, ao invés de nos deixarmos abater por eventos externos, encontramos força em nossa capacidade de adaptação e mudança. A sabedoria estoica nos ensina que a felicidade não é encontrada em prazeres efêmeros, mas em viver uma vida alinhada com nossos princípios e valores. É nesse alinhamento que encontramos nossa verdadeira essência, e isso se reflete em nossas relações, tanto pessoais quanto profissionais. Ao agir com integridade e racionalidade, criamos um ambiente onde a autenticidade pode florescer e onde as relações são construídas sobre a base da confiança e do respeito mútuo. Para ilustrar esses conceitos, pense em uma relação amorosa. Quando vivemos de acordo com a natureza, somos chamados a ser autênticos e a expressar nossas verdadeiras emoções e necessidades. Isso não significa que não enfrentaremos desafios. Em vez disso, nos prepara para abordá-los com uma mentalidade de crescimento. Podemos não ter controle sobre a resposta do outro, mas temos controle sobre como nos apresentamos e como escolhemos responder. Ademais, a filosofia estoica nos proporciona um quadro para lidar com as dificuldades da vida. Ao aceitarmos que a dor e o sofrimento são partes inevitáveis da experiência humana, podemos abordá-los com uma perspectiva mais equilibrada. Isso não significa que devemos ser insensíveis às nossas emoções. Pelo contrário, é um convite para reconhecê-las, compreender suas origens
e decidir como queremos agir a partir delas. A prática de viver de acordo com a natureza nos ensina a cultivar um senso de paz interior, mesmo em meio ao caos. Como disse Sêneca, a vida é como uma corrida, não importa o quão rápido você vá, mas o quão bem você se comporta. Essa reflexão nos convida a focar não apenas nos resultados, mas também na jornada e nas lições que aprendemos ao longo do caminho. Ao invés de nos fixarmos em metas externas, podemos encontrar satisfação na maneira como escolhemos viver. Assim, ao concluir essa reflexão sobre viver de acordo com a natureza, somos convidados a considerar como podemos aplicar esses princípios em nossas vidas diárias. Como podemos agir com integridade em nossas relações? Como podemos responder de maneira racional às situações desafiadoras que encontramos? E, mais importante, como podemos encontrar paz interior ao aceitarmos a impermanência e a mudança como partes essenciais da vida? Essas questões nos levam a um entendimento mais profundo de nós mesmos e das dinâmicas que nos cercam. Ao abraçar a filosofia estoica e viver de acordo com a natureza, criamos um espaço para o crescimento pessoal e para a construção de relações mais saudáveis e significativas. Que possamos, portanto, nos inspirar nas palavras de Marco Aurélio e nos outros sábios estoicos, permitindo que suas lições nos guiem em nossa jornada de autodescoberta e harmonia com o mundo. Ao longo deste vídeo, exploramos os 7 sinais que indicam que uma mulher não dorme com um homem há muitos anos. Esses sinais vão além das aparências e nos levam a uma compreensão mais profunda das dinâmicas emocionais e psicológicas envolvidas nas relações. Através da lente da psicologia feminina, percebemos que muitas vezes a ausência de intimidade pode refletir uma desconexão emocional, falta de comunicação ou até mesmo desinteresse genuíno. Se você conseguiu absorver ensinamentos que te fizeram evoluir pelo menos 1% e você quer viver com disciplina estoica para alcançar os maiores lugares da sua evolução mental, então clique no primeiro link na descrição e conheça práticas infalíveis para seu crescimento pessoal. Cada sinal que discutimos nos mostra como a relação pode estar deteriorada e o quanto é importante prestar atenção aos detalhes que muitas vezes passam despercebidos. Em momentos de dificuldade nas relações, é essencial lembrar os ensinamentos de Marco Aurélio, que nos ensinou a buscar a serenidade em meio ao caos. A prática do estoicismo nos ajuda a entender que a vida é repleta de desafios e que a verdadeira paz interior vem de dentro. Aplicar esses princípios no cotidiano pode transformar não apenas a maneira como lidamos com nossas relações, mas também como enfrentamos as adversidades. Pergunte-se: como posso ser mais presente e atento nas minhas interações? Como posso cultivar a empatia e a compreensão? Incentivo você a refletir sobre esses ensinamentos e aplicá-los em sua vida. Não se esqueça de deixar suas experiências nos comentários, compartilhar suas perspectivas e se inscrever no canal para continuarmos essa jornada de autoconhecimento e crescimento juntos. Sua participação é fundamental para construirmos uma comunidade vibrante e cheia de insights. Para encerrar, deixo uma citação de Marco Aurélio: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Que essa frase inspire você a buscar uma mente mais clara e um coração mais aberto. Vamos juntos nessa busca por relacionamentos mais saudáveis e significativos.